E por falar em continuar, a gente segue ainda em Aparecida, só que agora em um outro ponto para conversar com a Letícia Ramache. A Letícia aqui traz detalhes sobre o final de semana que também foi de atividades do Episcopado Brasileiro, não é mesmo, Letícia? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde para todos que acompanham o TJ Aparecida. Exatamente, falo aqui do lado de fora do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho. No fim de semana, os bispos que participam da Assembleia estiveram em retiro, tanto no sábado quanto no domingo. Ao encerramento das reflexões de ontem, eles saíram em procissão aqui do Centro de Eventos até o nicho de Nossa Senhora. O Eduardo Góes acompanhou. Veja só. A agenda dos bispos em Aparecida continua intensa de atividades. No sábado e no domingo, momento de retiro espiritual. Ainda no domingo pela manhã, uma sessão totalmente reservada. Em seguida, pouco antes da missa do meio-dia no santuário, todos eles saíram em procissão, rezando e cantando rumo ao altar central. No caminho, uma visita à Mãe Aparecida. E num momento bonito de espiritualidade, os bispos de todo o Brasil, reunidos aqui em Aparecida, passam agora diante da imagem da Mãe Aparecida. Nesse momento de comunhão com os romeiros e devotos que aqui estão, eles renovam a sua fé depois de um retiro de 2 dias. Hora de celebrar a Santa Missa, agradecer o momento de retiro, a linda procissão em meio aos romeiros de Nossa Senhora, uma grande oportunidade para reabastecer as energias e levar cada um o melhor para a sua diocese, cada um deles como filhos amados e peregrinos em caminhada. As assembleias do episcopado sempre são marcadas também por momentos ricos de oração, de reflexão, como o retiro que fazemos. Por mais curta a assembleia que seja, sempre temos, como por exemplo durante a pandemia, sempre o momento de retiros, momentos de celebração, de orações, dos ofícios, nos vários momentos do dia, sempre são marcantes momentos de oração para cada um de nós. Nós somos pastores deste povo, caminhamos em meio ao povo, rezamos com o povo. Isso é significativo para nós e acho que é importante também e pedagógico o povo ver os seus pastores, os seus bispos rezando juntos. É uma expressão de comunhão. Só o fato dos bispos estarem aqui reunidos já é uma graça. A gente poder rezar na casa da mãe, mais ainda, e poder fazer um momento como esse, conduzido por Dom Orlando, que foi maravilhoso, falando até das coisas básicas que a gente costuma ensinar o povo, mas assim de uma maneira que entra dentro do coração da gente. Foi a forma como Dom Orlando, na sua simplicidade, na sua facilidade de elevar o coração da gente, fez com todos nós. O núncio apostólico foi o celebrante. Dom Jean Batista de Quatro refletiu sobre o amor de Deus, oportunidade para que cada bispo neste santuário possa expressar o verdadeiro amor por cada igreja particular desse Brasil, com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Virgem Mãe Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Foi uma bonita caminhada, Mariana, dos bispos aqui no santuário. E no fim de semana, um pouquinho antes do retiro, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, a ACN Brasil, apresentou aos bispos o relatório dos trabalhos realizados na África, continente que sofre com a perseguição religiosa. Confira. Na manhã do sábado, 4º dia de Assembleia Geral dos Bispos, a conferência propôs um momento de partilha sobre algumas realidades da Igreja no contexto atual de mundo. Entre elas, o trabalho da ACN para apoiar projetos que fortalecem a Igreja e dão dignidade aos católicos por todo o planeta. Neste ano, o exemplo escolhido foi o da Nigéria, país que, ao longo dos últimos meses,
registrou diversos casos de atentados contra templos cristãos e religiosos. Difícil escolher, né? Mas a gente tem pouco tempo, a gente escolheu falar sobre a Nigéria. A Nigéria é um país que tem sofrido uma perseguição atroz, os cristãos lá sofrem demais. E está sendo cometido quase um genocídio contra os cristãos, sobretudo no norte da Nigéria. A gente veio partilhar um pouco dessa realidade dos nossos irmãos que moram lá, que não têm voz, né? Que não tem uma mídia que leve isso adiante e que pedem, sobretudo, para que quem tem condições de influenciar suas autoridades, seus países, comentem dessas situações para que o governo nigeriano possa ser perseguido e possa defender a causa da liberdade religiosa. Para sensibilizar a igreja no Brasil sobre a gravidade do problema, um representante do episcopado nigeriano, Dom John Bogna Bakene, enviou um vídeo narrando a grave situação enfrentada por eles. Desde 2009, o grupo islâmico Boko Haram, também chamado Daesh, ou ISIS no Iraque e na Síria, infligiu terror em massa contra civis, matando mais de 60 mil nigerianos, sequestrando milhares e deslocando milhões. Quero agradecer especialmente à ACN, Ajuda à Igreja que Sofre, que nossa igreja no norte da Nigéria, em nossos tempos difíceis e de desafios, especialmente na Diocese Católica de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, a ACN esteve ao nosso lado com orações, solidariedade e apoio financeiro. Durante anos, a ACN nos deu esperança, razão para viver de novo. Por causa da ACN, a Igreja e a Diocese Católica de Maiduguri, embora abalada até suas raízes, está mais forte. Além de apresentar o drama de nossos irmãos na Nigéria e de convocar esforços para ajudá-los, a conversa da Fundação Pontifícia no Brasil busca também lembrar que, apesar de não testemunharmos episódios de perseguições a cristãos por aqui, a Igreja de Cristo ainda sofre por outras feridas. O que a gente vê no Brasil, por exemplo, a Amazônia? A Amazônia é uma imensidão, né? E não é uma imensidão romântica, a gente tem a ideia do livro de geografia da escola, onde tem uma fartura de peixes e frutas. Não, a Amazônia, quando chove muito, vocês não sabem, né? Quem não mora lá não sabe. Os rios sobem, aqueles peixes se dispersam na água, é difícil pescar. Quando abaixa o nível da água, os predadores comem tudo, inclusive o pescador. Então, assim, a gente precisa, é uma realidade muito dura. O que a igreja precisa para estar lá? Transporte, precisa de barco. Então, por exemplo, um dos projetos da CN na Amazônia é barco para que os padres possam chegar nas comunidades. Por isso, o convite para que toda a sociedade se mobilize nesta rede de apoio aos projetos da CN. Mesmo sem saber, pode ser que eles estejam contribuindo com a evangelização bem pertinho de você. É uma ajuda de formação de religiosos, religiosas, padres, e formação de leigos também. É uma ajuda com material catequético, litúrgico, uma ajuda com meio de transporte, com construção, com ajuda emergencial, né? Também existe uma ajuda emergencial, o nosso foco é pastoral, mas sempre tem uma emergência, a gente é muito sensível a isso, seja uma guerra na Ucrânia, seja um terremoto na Síria, né? Seja um Covid que pegou o mundo inteiro e as paróquias do Brasil ficaram fechadas, os padres não tinham coleta, não tinham oferta, então a ajuda emergencial da Síria também nessas horas. Então, esse foi um pouquinho desse fim de semana, né, de trabalhos aqui. Importante, né, a gente conhecer um pouquinho mais da realidade, né, desse outro continente que sofre aí com a perseguição religiosa. Bem, a minha participação por aqui vai ficando aqui, mas lembrando que às 3 horas da tarde tem a coletiva de imprensa, que os bispos vão falar de tudo que foi discutido hoje de manhã, e ao fim dessa coletiva é que deve ser anunciado o nome do novo presidente da CNBB para o quadriênio 2023-2026. Lembrando que ao longo de toda a programação aqui da TV Aparecida, a equipe de jornalismo vai estar trazendo todas as informações. E 5h40 da tarde tem Dons da Igreja com todas as informações. Volto com você, Rafa. Obrigada, Letícia. Bom trabalho para você e para toda a nossa equipe que segue nessa cobertura tão especial em Aparecida. E, é claro, toda a nossa solidariedade e empatia também com esse tema que é tão importante a gente abordar.